Então, meus amados que estão ligadinhos conosco, mais um dia de alegria de nós poder levar a mensagem a vocês. Que nosso Deus nos dá mais um dia de vida, o sopro da vida, para nós poder levar. E para você que está nos assistindo, que Deus te deu o sopro da vida também para ouvir a mensagem que Deus está me usando como seu instrumento para levar até a vocês, né? Então, nós continuamos falando sobre a descida do Espírito Santo, e quando Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, mais 40 dias na presença dos discípulos, né? E ele apareceu para muitas pessoas, inclusive numa ocasião ele apareceu para 500 pessoas. 500 pessoas, né? Estavam ali aquelas pessoas todas reunidas e Jesus estava ali convidando eles para assistirem à descida do Espírito Santo, né? Então, nessa ocasião que os discípulos receberam o Espírito Santo, então já em seguida houve uma abertura, que as pessoas se reuniram naquele lugar, uma multidão de pessoas. Mas daquelas 500 pessoas, né, só ficou ali 120 pessoas que assistiram, que demorou alguns tempos para Jesus descer ali, com alguns dias, né, para descer o Espírito Santo. E aquelas 500 pessoas se cansaram, saíram, foram cuidar de outras coisas, não ficaram, foram ansiosas, foram cuidar dos seus negócios, diziam, não vai vir, e tal, então mas 120 permaneceram. E esses 120 receberam o Espírito Santo, quando então aqui, depois dos discípulos serem agraciados pelo Espírito Santo, então diz assim, e foram vistas por eles línguas repartidas com que se fosse fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem, né? Então, aquelas 120 pessoas que estavam ali, os discípulos receberam esse dom de falar em línguas, e cada um falava numa língua. E naquele dia, naquele lugar, né? E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu junto a uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E tinha ali, né, naquele lugar, que eles viam aquelas maravilhas, dizendo, mas uns aos outros, por que nós somos Galileu, todos esses homens que estão falando, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos? Portanto, ali tinha partos, medos, alamitas, e os quais habitavam na Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto de Ásia, né, a Frígia, né, Panfilha, a Egito, partes da Líbia, junto estavam ali muitos países que estavam visitando Jerusalém e participaram neste encontro onde desceu o Espírito Santo, e aquelas pessoas ali que estavam tudo falando em línguas, e aquele povo estava vendo aquela multidão que recebeu o Espírito Santo falando em línguas, aqueles 120, né? Que estavam ali, mais os discípulos, e aquela multidão que estava ali assistindo, vendo aquela coisa, diz, mas esses judeus, né, que esse povo que não tem estudo, não tem nada, como é que estão falando a nossa língua, né? Alguns comentavam, mas de certo estão bêbados, né, embriagados. Aí Pedro se levantou-se ali, né? Eles começaram a zombar. E Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz, dizendo-lhes, homens judeus e todos os habitantes de Jerusalém, sejam vós notório e escutai a minha palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Era bem cedo, bem de manhã, tipo 9 horas da manhã, né? Mas isso o que foi dito pelo profeta Joel, né?
então que ia descer o Espírito Santo. Meus amados, que Deus abençoe cada um de vocês, sejam iluminados e abençoados, e que a luz do Espírito Santo desça sobre cada um de vocês. Procurem, quem não é batizado, que está me assistindo, se batize. Quem é batizado, se renove na presença de Deus, peça perdão, tire o seu orgulho e todo o pecado, peça perdão. Jesus vai te perdoar e você clama a Deus pela descida do Espírito Santo na tua vida. Amém? E tu terás a direção do Espírito Santo em tua vida. Amanhã nós voltamos, se inscreva no nosso canal e continua conosco.